não se assuste se os séculos tiverem contato de 7 a 3 ou de 5 a 2, porque são séculos anteriores a Cristo. A filosofia ela nasce na cidade de Mileto, que é uma cidade que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Fica próximo, é uma cidade grega, né, mas fica próximo à Turquia, a antiga Mesopotâmia, onde hoje é a Turquia, o Iraque, enfim. E um dos primeiros pensadores, a primeira pessoa que, segundo nós historiadores, que veio com esse pensamento racional foi Tales de Mileto, que foi, na verdade, um filósofo grego. Além de possuir data e local de nascimento, a filosofia possui um conteúdo preciso ao nascer. É uma cosmologia. A palavra cosmologia é composta de duas outras, cosmo, de cosmos, que significa a ordem do mundo ou mundo ordenado e organizado. E logia, que significa pensamento racional, discurso racional, conhecimento racional da ordem do mundo. Então, pessoal, quando a filosofia ela surge justamente com esse intuito do pensamento racional. Mas o pensamento racional de quê? O pensamento racional da ordem do mundo. A filosofia ela é uma cosmologia, ela tenta explicar o que acontece no nosso mundo, seja ele no mundo emocional ou no mundo racional, seja ele no plano espiritual ou no plano físico. Ele é um pensamento, a filosofia ela abrange toda essa questão do raciocínio, mas um raciocínio que ele possa ser explicado, que você pense hoje e você consiga explicar, como é que eu posso dizer, com algum tipo de propriedade. Você tem certeza daquilo que você explica, não é um pensamento desordenado e sem sistema. Ao nascer, a filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais, não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os povos de conhecimento produzidos por outros povos, egípcios, persas, babilônicos, assírios e caldeus, mas também porque os dois maiores formadores da cultura grega antiga, os poetas Homero e Hesíodo, encontraram nos mitos e nas religiões dos povos orientais e nas culturas que procederam à grega os elementos para elaborar a mitologia grega, que depois seria transformada racionalmente pelos filósofos. Então, é só. Quando a gente fala de filosofia, dessa questão do pensamento, nós estamos falando de mitologia, que é nos séculos anteriores a Cristo, a maioria das etnias e das tribos eram politeístas, que são povos politeístas, povos que acreditam em vários deuses. E eram animistas também, acreditavam que as forças da natureza tinham uma certa propriedade espiritual. A água, o fogo, então era o Deus Sol, Deus a Lua, Deus a Terra. Então a maioria dos povos anteriores a Cristo eram politeístas. Os egípcios, os babilônicos, os persas, os assírios, povos que viviam na redondeza, perto da cidade de Mileto, onde nasce a filosofia. Só que, nesses séculos anteriores, as tribos elas viviam em constante conflito, porque uma tribo queria dominar a outra. Na cidade grega de Mileto, eles também eram politeístas, né? Os gregos até hoje ainda são politeístas. Só que, nesses séculos anteriores, existia um grande problema que era do conhecimento de outros povos. Como esses povos eles viviam em constante atrito, eles não queriam conhecer o outro e sim aniquilar a cultura do outro. E muitas vezes por conta da mitologia ou da própria religião. Para os gregos se lançarem ao mar para conhecer essas outras culturas, como tem citado aqui na apostila, os persas, os assírios, enfim, para eles se lançarem ao mar, eles passaram por cima da mitologia e da religião. Porque existiam grandes problemas para você se lançar ao mar. Por que só ao mar? Porque não era viável o transporte por terra, porque as etnias estavam em constante conflito. E não podia ser por meio aéreo, porque o avião ainda não existia nos séculos anteriores a Cristo. Então, a única alternativa era se lançar ao mar. A maioria dessas cidades, como a de Mileto, são cidades litorâneas, né? No caso, que são banhadas pelo próprio mar. Quando eles se lançaram ao mar, eles passaram por cima de dois grandes problemas, os físicos e os emocionais. Os físicos por quê? A maioria das embarcações ela não tinha estrutura suficiente para levar essa quantidade de gente, né? Não se tinha uma engenharia muito boa para navegação. Então eles se lançavam
ao mar, mas aquele barco poderia naufragar. E existia o problema da própria mitologia, porque acreditava-se nos séculos anteriores a Cristo que a Terra era em formato de pizza, em que se você chegasse em determinado momento você cairia num abismo e não voltaria mais. Existia também a questão das serpentes marinhas, de animais e seres imagináveis que a própria mitologia explicava. Então, assim, eram dois grandes problemas que faziam com que esses povos não tivessem tanto contato. Mas, assim, com o surgimento do pensamento racional, eles começaram a ir. Rapaz, fulano foi e voltou, então quer dizer que a Terra nem é uma pizza, nem existe essa história das sereias e serpentes, enfim. Também existia um grande problema na África, a África subsaariana, que é abaixo do Saara, é uma África negra. A África acima do Saara é uma África branca, então toda a África ela não é negra. Só que eles não se lançavam até a África porque a mitologia ela explicava uma simples questão. Todo negro, ele é híbrido, ele é misto de homens e demônios. Por que demônios? Porque tudo que é negro lembra a escuridão, e a escuridão lembra as trevas lembram o demônio. Então ninguém queria chegar à África subsaariana. Era uma questão que o mito, que a religião, ela se colocava contra a parede. Rapaz, eu não vou chegar lá, vou ver um bocado de negros, bicho, filho do diabo, não sei o quê. Então não era viável. Só que quando esses gregos eles se lançam no mar e vão conhecer essas outras culturas, eles veem que a mitologia ela só não explica a cultura grega, ela explica a cultura de vários povos. Porque cada povo tem a sua própria mitologia e a sua própria religião. Então esses gregos eles conheceram esses outros povos, mercaram com esses outros povos, porque além dessa questão de você conhecer uma outra cultura, era mais a questão do poder aquisitivo, não é verdade? Porque assim, eles iam e mercavam, não existia moeda ainda nessa época, então tudo era uma questão de troca. O que você faz na sua tribo e eu não tenho na minha, a gente troca e assim nós fazemos uma aliança. Um grande exemplo dessa questão de aliança foram os povos felícios, que são citados até na Bíblia, se eu não me engano, nos primeiros livros da Bíblia, que eram povos mercadores, alguns conhecidos até como piratas, porque assim, os cabos eram tão espertos que eles viviam em uma região litorânea, deixa eu me lembrar o local, a Península, eu não vou lembrar daqui no final da rua. Então, eles se lançavam para as outras culturas com esse intuito de mercar. Os fenícios eles foram os primeiros povos a atingir a roupa. Existia a questão da roupa de pele, de tecido, mas eles foram os primeiros a atingir, porque eles viviam próximo ao mar e existia um molusco que eles soltavam uma tinta, e essa tinta eles pintavam as roupas, era uma tinta vermelha. Então assim, os outros povos eles tinham a roupa, mas não tinham a tintura. Então os fenícios eles se lançavam ao mar e iam mercando com esses outros povos. Só que para você adentrar dentro de uma cultura que tinha só a base religiosa, a base mística, você tinha que pertencer à mesma etnia, você tinha que pertencer aos mesmos deuses. Então o que é que os fenícios faziam? Eles colocavam um deus daquela determinada tribo onde ele ia visitar, colocavam na frente do barco, para que quando você estivesse chegando você não fosse atacado. Ah não, ele cultua o mesmo deus que eu. E chegava lá, eles faziam as feiras na frente das embarcações, né, assim, por terra, enquanto uns trocavam, mercavam, outros iam por dentro da cidade raptando mulheres, crianças e colocavam dentro dos barcos. Então por isso que foram considerados também os piratas do mar. Mas assim, era uma forma de mercar, você tinha que haver uma interação entre uma cultura e outra. Mas essa interação era basicamente religiosa, era basicamente mística. Porque nos séculos anteriores a Cristo, não que depois, quando Cristo morreu, as pessoas começaram a raciocinar. Já existia raciocínio lógico, já existia pensamento lógico. Só que a cultura ainda era bastante mística, ainda era aquela coisa bastante, como é que eu posso dizer, uma situação bastante imaginável, era mais emoção do que a própria razão, porque a única base que eles tinham enquanto sociedade, a única base enquanto eles tinham enquanto um e outro, era a religião. Então, quando esses gregos, eles
absorvem, eles vão lá, conhecem essas culturas, né? Vem essa questão dos deuses híbridos, né? Que é da cultura politeísta. O que são esses deuses híbridos? Que a gente ainda hoje vê, são deuses mistos de homens e animais. Nós podemos ver a questão dos próprios egípcios, Osíris, né? A deusa Ísis, que são deuses que eles são mistos de homens e animais. O próprio Anubis, né? Que é um homem com a cabeça de cachorro. Então, assim, eram deuses da própria cultura politeísta, que até hoje ainda existe. Se a gente vê as culturas asiáticas, né, os deuses hindus, ainda são deuses bastante híbridos, homens com cabeça de elefante, ou o próprio corpo de animais. Então, assim, isso era cultural nos séculos anteriores a Cristo, e ainda é, né, porque ainda tem povos que cultuam esses deuses. Só que, quando esses gregos eles vão para... Lembrando, os gregos eles também são politeístas, eles também tinham esses deuses híbridos. Tanto é que nós temos o Minotauro, nós temos a mulher do cabelo de cobra, a Medusa. Então, assim, isso tudo é da cultura grega. Então, todos os povos eles eram politeístas, eles eram animistas e tinham esses deuses híbridos. Só que, a partir desse momento, que é do século VII a.C., os gregos eles começam a procurar essas outras culturas, eles começam a absorver essas outras culturas. Quando eles veem essa questão dos outros deuses, dos deuses híbridos, do jeito de falar, do jeito de cultuar, lembrando que nessa questão desses deuses, nessa questão dessas situações politeístas, era difícil porque o servo estava aqui. E o Deus, ele estava aqui. Era uma distância muito grande entre o servo e Deus. Uma distância tanto física como religiosa. Porque para você chegar até esse Deus, você tinha que passar por estágios. E esses estágios, muitos deles, eram oferendas, eram os próprios sacerdotes, era o seu poder aquisitivo. Então, assim, era uma escala muito grande. Esse Deus, ele era mais temido do que adorado, do que reverenciado. Ele era reverenciado, mas ele era reverenciado por temor, não por uma adoração. Então, assim, isso é típico das culturas politeístas, porque aquele Deus ele está lá e se eu não fizer aquela situação ele vai me punir. Então era mais uma questão de serventia, né, de você ser o servo do Deus, do que ser adorador desse Deus. Então, quando esses gregos, que também eram assim, dessa mesma forma, eles vão para as outras cidades, eles vão, como eu já disse, eles conhecem os egípcios, os assírios, os caldeus, eles voltam, eles retornam para a Grécia. Quando eles retornam para a Grécia, eles se fecham basicamente na cidade de Mileto. Mas não é se fechar de uma forma física, eles não fecham a porta de Mileto, né? Até porque nem tem. Mas eles se fecham em um pensamento racional. Eles começam a raciocinar sobre a própria mitologia, sobre a própria religião. É aí que eles começam a fazer as mudanças na sua mitologia e na sua religião. Mudança própria dos povos gregos. Lembrando, acho que eu não coloquei não, a origem da palavra filosofia é grega. Então, assim, eles voltam, né, com a mala cheia. No caso, a mala que eu estou falando é a mala do pensamento. Eles voltam com essas culturas eles voltam bastante conhecedores dessas culturas, dessa questão dessa etnia, do jeito de cultuar desses outros deuses, e eles se fecham em um pensamento racional. Esse pensamento racional dura 100 anos, que é o nascimento da filosofia, do século VII ao século VI, só de pensamento racional. Após esse pensamento racional, que dura basicamente 100 anos, os gregos eles fazem assim. Os gregos, porém, imprimiram mudanças profundas ao que receberam do Oriente, das culturas precedentes. Dessas mudanças, podemos mencionar 4 que nos dão uma ideia de originalidade grega. Lembrando, quando esses gregos eles voltam e se fecham na Grécia, eles começam a modificar a sua própria cultura, não menosprezando a cultura do outro. Cada um continua com a sua cultura. Só que para os gregos não serviria mais. Aí vem as principais mudanças. A principal é com relação aos mitos. Os gregos humanizaram os deuses, divinizaram os homens, deram racionalidade às narrativas sobre a origem das coisas,
dos homens, das instituições humanas, como o trabalho, as leis e a moral. A primeira mudança dentro de um pensamento racional que os gregos fizeram na sua cultura, na sua mitologia, na sua religião, foi essa questão de humanizar os deuses. Nosso Deus, ele não tem mais cabeça de cavalo, não tem mais corpo de gente, não existe mais essa questão híbrida. Esse Deus é minha imagem e minha semelhança. Tanto é que se vocês pegarem alguns livros didáticos que fala sobre a cultura grega, vocês vão ver que o próprio Zeus é um senhor de barba, só tem um pênis, né, 2 testículos, eu acho, se tiver um probleminha lá. Então, esse Deus, ele é totalmente humano, ele não tem mais nada de híbrido. Isso aí dentro da cultura grega, porque eles começaram a modificar a sua própria cultura. Então, eles trouxeram esse Deus. A partir do momento em que esse Deus, ele é igual a mim, eu passo daqui para cá. Por que para cá? Porque esse Deus, ele não vai ser mais temido, ele vai ser adorado, ele não é minha imagem e minha semelhança, então ele não vai fazer nada que me prejudique de alguma forma como era nas outras culturas. Então, eles começam a desmistificar, a humanizar esses deuses. Essa questão dos deuses híbridos já não existem mais. Eles começam a usar o pensamento racional e entendem que se o cabra trepar com um peixe, não vai nascer uma sereia. Não vai nascer nada mais do que nada, porque não vai nascer. Porque há incompatibilidade de genes, então as espécies são diferentes. Isso só usando o pensamento racional. Se a mulher trepar num touro, não vai nascer um minotauro, de jeito nenhum. Então não tem como esses deuses existirem. Por quê? Para existir, tem que haver contato, tem que haver uma existência racional. E é irracional nós pensarmos desse jeito. Então é aí que os gregos eles começam a modificar a sua própria cultura. Eles dizem, olha, o Deus pode servir para ele. Para a gente já não serve mais, porque não tem como explicar a origem desse Deus. E lembra quando eu falei no começo do assunto, que a filosofia é ordenar o mundo, é explicar a ordem e a criação do mundo. Então, se não tem explicação, não existe. Tem que ter uma explicação, e essa explicação ela tem que ser racional. Então, eles começam a humanizar esses deuses, como eu já disse, é imagem e semelhança. Eles começam a humanizar esses deuses e começam a divinizar os homens. Então, se eu sou a própria imagem e semelhança do meu Deus, eu sou o templo vivo desse Deus. Esse Deus, ele está representado em mim. Eu não preciso fazer nada além do que adorar e idolatrar o meu próprio corpo. Então é aí que começa a questão das modificações da cultura grega. As esculturas dos gregos, elas deixam a partir desse século VII até o século VI, elas deixam de ser esculturas que representem Medusa, Minotauro e tantas outras coisas. Elas começam as esculturas gregas, elas começam a valorizar o próprio corpo. Tanto é que se a gente observar em algumas esculturas, você vê o corpo sempre nu, né? Os seios expostos, pênis, nádegas, enfim. Você vê o corpo como estado de adoração. E é a representação desse próprio Deus. Mas lembrando, os gregos eles não deixam de ser politeístas. Eles ainda continuam acreditando em vários deuses. Só que um Deus agora humano, e não um Deus misto, um Deus híbrido. Essa é uma das principais mudanças, eu acho que foi a mais radical de toda a cultura. Com relação aos conhecimentos, transformaram em ciência racional, abstrato e universal. Os gregos começam a dizer que o pensamento ele é racional. Eles começam a dizer que o pensamento ele tem um fundamento, né? Ele tem uma base, e essa base ela tem que ser sólida, essa base ela tem que ser bastante racional. A gente vai chegar numa parte porque teve uma aluna que disse que os filósofos eles eram ateus, e não é uma verdade. A maioria dos filósofos eles se tornaram ateus por conta de um pensamento racional. Só que nem todos foram ateus. Por quê? O intuito dos gregos, da filosofia, é um pensamento racional. Só que nós temos um grande problema, uma grande solução chamada religião, que ela é uma arma na mão de algumas pessoas. Né? Se você não souber usar, essa arma ela pode até matar. Então, já que isso aqui é tão poderoso, porque a religião ela começa na mente e termina no corpo,
os gregos, os filósofos, eles começaram a questionar a religião. Porque a religião ela tem explicação para tudo, independente de qual seja. Ela tem uma explicação para tudo na vida de quem a segue. Então, já que ela é essa enciclopédia de reprodução da vida das pessoas, ela deve ser estudada. Então, por isso que os filósofos eles se lançam em cima da religião, porque é a única base que eles tinham de explicação do mundo era a própria religião. Então, assim, quando eles começam a questionar, eles não questionam menosprezando o pensamento religioso. Eles questionam como uma forma de buscar a resposta daqueles porquês que eles tanto perguntavam. Mas, enfim, com relação à organização social e política, instituíram práticas pelas quais as decisões eram tomadas com base em discussões e debates públicos e eram adotadas ou revogadas em assembleia. É aí que nasce a nossa democracia, né? Nossa democracia é grega e ela nasce antes de Cristo também. Nessas culturas politeístas, no caso, onde se acreditavam em vários deuses, existia uma única pessoa que comandava toda uma polis. Essa pessoa era o sumo sacerdote dessas principais religiões. Então, assim, esse sumo sacerdote, na maioria das vezes, ele mandava mais do que o próprio rei ou do que o próprio imperador. Porque ele era o curandeiro, ele era o parteiro, ele era o cara lá que enterrava, ele era o organizador das cerimônias públicas, das cerimônias privadas, ele era o advogado, ele era o juiz, ele era o acusador. No caso, era todo o poder centralizado na mão de uma única pessoa. E essa pessoa, ela comandava essa polis do jeito em que ela quisesse. Só que os gregos, eles começaram a usar um pensamento racional e viram que nós, seres humanos, somos muito tendenciosos. No caso, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. É muito difícil você pegar a sua sardinha e dar para uma outra pessoa. Muito difícil, não é que não aconteça. Existem pessoas que fogem à regra. Só que nós somos tendenciosos, nós sempre, como diz minha avó, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, isso é humano. Só que os gregos, observando, né, a nossa humanidade, e eles viram que esse poder centralizado na mão de uma única pessoa, ele não dá certo. Por quê? Exemplo, eu sou o sumo sacerdote e tem o boy aqui. Eu acuso o boy de roubo. Eu mesmo seria o acusador, porque eu sou sumo sacerdote, eu mesmo seria o acusador, eu seria testemunha, eu seria o juiz, o advogado, o executor da pena. Então, se eu tivesse algum problema particular com ele, com certeza ele seria condenado. Ele não seria absolvido de forma nenhuma, porque eu, que tenho um poder centralizado na mão, eu estou tomando conta da situação. Então, observando essa questão dessa tendência um pouco maldosa ou não, de nós seres humanos, os gregos eles começaram essa questão da política. Eles pensaram assim, vamos descentralizar o poder na mão de uma única pessoa, para ver se a polis, a cidade no caso, para ver se a cidade melhora, para ver se as coisas fluem melhor. Então ele pega o poder da mão do sumo sacerdote e diz, olha, você fica apenas com a parte, mais a parte cultural, a parte musical, a parte, como é que eu posso dizer? Do advogado, juiz, acusador, enfim, esse poder ele tem que ser descentralizado. É aí que nasce a questão das classes sociais, é aí que nasce a questão das organizações sociais. Você pertence a tal área, se você é político, você pertence a tal área, se você é médico, você pertence a tal área. É aí justamente essa questão dessa descentralização do poder. Quando os gregos eles descentralizam esse poder, eles tiram esse poder, basicamente eles tiram esse poder da mão do sumo sacerdote, porque era uma cultura politeísta, eles começam a ver essa questão da democracia. Se eu acuso o boy, eu não posso ser o juiz, eu sou o acusador. Tem que ter um outro juiz, se ele for condenado, tem que ter um outro executor de pena, no caso, não pode ser todo mundo de uma mesma situação, porque aí nós vamos continuar com as nossas tendências. Então, se esse boy for acusado, ele vai para a polis. Quem é a polis? A cidade. Ele vai para um julgamento aberto, em que toda a cidade vai colocar a sua opinião, se ele é inocente ou culpado. É aí que nasce a nossa tão famosa democracia, basicamente no século VI a.C. Nasce na Grécia também, justamente com esse pensamento. A democracia ela nasce, né, do pensamento grego, dessa questão do poder na mão de uma única pessoa. E nós vemos que ainda existe essa questão, né? Nós realmente somos tendenciosos, se a gente for olhar
no fundo de todos nós. Como diz minha avó, como eu já disse, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, essa questão das políticas e essa questão da democracia, ela nasce da filosofia grega. É a segunda, para mim, particularmente, eu acho que é a segunda mudança mais significativa. A primeira é em questão aos deuses, né? Porque você cercado por um mar de culturas politeístas e pessoas de culturas animistas, você dizer que o seu Deus ele é igual a você, é um pouco perigoso, né? Porque você poderia até ser perseguido como os hebreus foram perseguidos porque acreditavam em um único Deus, né? Era um pedaço de areia no meio de um mar de culturas politeístas. E a segunda, particularmente, é essa questão da democracia, porque assim, todas as culturas elas ainda tinham essa prática do poder na mão de uma única pessoa, e essa pessoa era sempre a representante da religião. Com relação ao pensamento, inventaram a ideia ocidental da razão como um pensamento sistemático que segue necessariamente regras, normas e leis universais. É aí nesse momento em que os gregos, e até eu mesmo entro um pouco em contradição. É aí que eles dizem que todos nós somos seres pensantes. É isso que nos diferencia dos animais. Porque não é isso, né, que a gente diz, eu sou diferente do cachorro porque eu penso e ele não. Eu estou no topo da cadeia alimentar, porque eu sou pica da cadeia alimentar, porque eu penso e os animais não têm essa questão do raciocínio. Eu discordo um pouco, eu acho que nós não somos seres pensantes. Não somos. Porque uma pessoa que pensa, basicamente, ela não faz o que está acontecendo aqui no Estado Islâmico. Né? Pessoas decapitando outras, pessoas tocando fogo em outra, porque simplesmente discordam de uma posição política ou de uma posição religiosa que você vive. Que porra de pensamento é esse? Em que eu tento enfiar na goela do outro a força o meu pensamento. Eu tento enfiar na goela do outro as minhas vontades. Quando acontece essa questão que passa aí sempre nas ruas ou nos repórteres, de pessoas que mataram por conta de 10 centavos, outras que esquartejaram o cobrador porque não deixou pular a catraca, pessoas que jogam vaso sanitário na cabeça do outro, num estado de euforia, dentro de um estádio de futebol, porque estava adorando o seu time, você vai e mata o outro. Que porra de pensamento racional é esse? Eu acho que nesses momentos eu não sou diferente do meu cachorro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque com certeza o meu cachorro ele só vai atacar se ele for atacado. Ele não vai atacar pelo simples prazer de atacar, né? Então, os gregos eles dizem que esse momento nasce o pensamento racional. Certo, se os gregos disseram é lei, mas eu não concordo ao pé da letra. Não concordo de jeito nenhum. Eu já levei muito pau na faculdade por conta disso, porque eu não concordo. Não acho que realmente somos seres pensantes. Acho que somos animais, né, que apenas andamos eretos. Porque se você é exposto a uma situação de perigo, você corre. Se você é exposto a uma situação de afeto, você fica. Então, assim, tudo isso, basicamente, os sociólogos que não me escutem, mas isso não deixa de ser um instinto. Né? É um instinto animal. E a gente diz que pensa. Pensamos por quê? Porque fabricamos um óculos. Pensamos por quê? Porque sabemos fazer uma cadeira. Essa questão do raciocínio, do pensamento, ela deve ser um pouco mais estudada. Creio eu, né? Então, dentro dessas mudanças, como eu já disse, recapitulando um pouquinho, nós vemos a primeira que foi a humanização desses deuses, né? E a divinização desses homens. A questão do pensamento, a filosofia e o pensamento, ele passa a ser conhecido como ciência, né? A filosofia é uma ciência humana. Foi muito pau para dar em dois para poder reconhecer a filosofia como ciência. Não só a filosofia, como a história, como a geografia, como a sociologia. Enfim. Com relação à organização social, os gregos eles fazem essa questão dessas assembleias públicas, eles descentralizam o poder dentro da mão de uma única pessoa, né? Eles criam a democracia. E a quarta principal mudança é com relação ao pensamento racional. Os gregos dizem que todos nós somos seres pensantes, todos nós temos um pensamento racional. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor falou que discorda aí a respeito do são racionais e do animais racionais. Com todo respeito,
nunca vi um ser humano, pelo menos eu, ele querer beber a sua própria urina ou comer a sua própria fezes. Mas o animal não faz isso. Então, daí eu tiro que eu tenho uma diferença. Eu tenho um cachorro que há muito tempo e ele faz isso. Se eu teria coragem, com todo respeito, de fazer isso. Não teria a coragem. Eu entendo o seu pensamento e outras coisas, mas a gente tem diferenças. É verdade. Só que tem estudos científicos que dizem que essa questão do comer a fezes ou do beber a urina é falta de nutrientes que o cachorro sente no organismo. Tanto é que a gente diz que quando o cachorro ele come mato, ele está com diarreia, né? Muitas vezes não é. É apenas essa necessidade do nutriente. Porque a gente sabe que as fezes, ela não é nada mais, nada menos do que o excremento dos nutrientes que nós comemos. Então ali quando sai aquela questão, quando sai aquela fezes, aquilo, metade dos nutrientes já foram absorvidos pelo organismo, mas não quer dizer que a fezes ainda não tem nutrientes. Então assim, essa questão ela não pode. Eu vejo o meu, não quero nem chegar perto. Chega perto. E quanto mais com os outros, o meu cachorro solta, ele vai se embora lá. Come mesmo, chega a se lambuza. Eu entendo o seu pensamento. Misericórdia. Eu não quero pensar, não quero ser irracional, nunca assim. Então, assim, nessa questão do pensamento, é porque, como é que nós dizemos que nós somos a nata da cadeia alimentar? Né? Somos o topo da cadeia alimentar se nós nos comportamos como animais. Né? Porque se a gente perceber o que houve em Abreu Lima, quando houve aquele saque, aquela loucura toda, minha gente, pelo amor de Deus. Aí depois a galera, não, eu vim devolver que eu sou pai de família, filho da puta, pai de família, não vai lavar o micro-ondas não. Entendeu? É isso que às vezes eu fico assim, porra, como é que eu penso? Como é que as pessoas dizem que pensa e faz uma merda daquela? É só por um momento de assim, ó, tá livre isso aqui, a galera vai ter um bocado louco. A mesma coisa quando acabou disseram que ia acabar a porra do Bolsa Família. Dia de domingo, a galera foi pra Caixa Econômica Federal. Minha gente, os bancos só funcionam de segunda a sexta até as 4 da tarde. Você vai fazer o quê no domingo, meio-dia, lá na porta da Caixa Econômica? Então, assim, pelo amor de Deus, você às vezes parar e ver como é que eu penso, como é que as pessoas dizem que pensam na gente dessa forma. É um pensamento, se houver esse pensamento iria aqui, ó, quadrado, ele não sai disso aqui. Se houver o pensamento, aí vem as hipóteses, será? É, não é, penso, não penso, mas se houver o pensamento de determinadas pessoas, ou de nossa raça, ele é um pensamento quadrado. Ele é um pensamento em que não tem nenhuma brechinha. Mas enfim, nós ainda vamos ter muito tempo para começar sobre isso. Os primeiros filósofos. Por que os seres nascem e morrem? Porque os semelhantes são a origem aos semelhantes. De uma árvore nasce outra árvore, de um cão nasce outro cão, de uma mulher nasce uma criança. Porque os diferentes também fazem surgir os diferentes. O dia faz nascer a noite, o inverno faz surgir a primavera, um objeto escuro clareia com o passar do tempo, enquanto o objeto claro escurece. Porque tudo muda. A criança se torna adulta, amadurece, envelhece e desaparece. Porque a doença invade os corpos, rouba-lhes a cor, a força, porque o alimento que antes me agradava, agora que estou doente, me causa repugnância. Foram perguntas como essas que os primeiros filósofos fizeram e para elas buscaram respostas. Sem dúvida, a religião, as tradições e os mitos explicavam todas essas coisas, mas suas explicações já não satisfaziam os que interrogavam sobre as causas das mudanças, da mudança, da permanência, da repetição, da desaparição e do ressurgimento de seres. Suas respostas haviam perdido a força explicativa, não convenciam nem satisfaziam a quem desejava conhecer a verdade sobre o mundo. Então, quando a filosofia basicamente ela começa, é com esses questionamentos, o porquê, o para quê, como, onde, quando, lembrando que quando a gente fala de filosofia, a filosofia ela nunca tem um ponto final. Ela sempre é uma interrogação ou uma essência. Porque dentro de uma pergunta sempre vai haver outra pergunta. E na reticência, alguém sempre pode chegar e completar um pensamento. Então, assim, quando esses filósofos eles começam a questionar o porquê do mundo, o porquê da origem do homem,
porquê das doenças, o porquê da não aceitação das situações, o porquê do dia, o porquê da noite, o porquê do sexo, o porquê do nascimento, o porquê da morte, o porquê para tudo. Quando se começam a fazer esses questionamentos, que é basicamente onde surge a filosofia, eles começam a perguntar a religião e a mitologia. Porque, como eu já disse, a religião ela tem uma força muito grande. E a base, né, a nossa base social, a nossa base humana, ela é muito religiosa, seja ela de qual religião pertencer. Mas a religião, ela tem essa explicação para mim. Ela explica tudo o que você quiser. Basta você perguntar, você viver dentro de uma doutrina religiosa, e ali, né, dentro daquela doutrina, você vai encontrar as explicações para a sua vida. Então, assim, os filósofos eles dizem, pô, isso aqui deve ser estudado. Porque é uma situação em que modifica, como eu já disse, a religião ela começa na mente e termina no corpo. Na mente a partir do momento em que você se converte, e no corpo a partir do momento que você muda até o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar, o seu jeito de se portar. Então, assim, a religião ela tem esse poder de modificar não só o corpo, mas também toda uma sociedade. Então, se ela tem esse poder tão grande, ela deve ser estudada, ela deve ser questionada, ela deve ser contestada. Quando eu entrei na faculdade, quando eu fiz História, aí na primeira cadeira, meu professor de Introdução aos Estudos Históricos, ele me deu uma Bíblia. Ele deu uma Bíblia a todos os alunos. Aí eu disse, professor, eu não sou cristão, não. Aí ele disse, eu não perguntei se você era cristão. Sim, mas o senhor me deu uma Bíblia, tanto é que eu já fiz primeiro Eucaristia, já fiz Crisma, mas hoje não sou mais cristão. Mas ele me deu uma Bíblia e disse que não era. Ele disse, olha, veja só, isso aqui, dentro da minha cadeira, dentro do curso que você está fazendo, isso é um livro de estudos. Eu disse, como assim um livro de estudos? Dentro dessa Bíblia vai se falar sobre os fenícios, vai se falar sobre os hebreus, vai se falar de como hoje em dia a maioria das pessoas se comunicam por meio desse livro. Esse livro é muito poderoso. Ele diz, leia esse livro que você vai entender a história. Eu disse, pô, realmente, eu já tinha feito, já não tinha lido, não vou mentir, mas não tinha lido todo, né? E quando ele me disse isso, ele disse, dentro desse livro você vai estudar sociedades antiguíssimas. Você vai começar a estudar com o comportamento de antigamente até os comportamentos de hoje. Porque a Bíblia ela é tão poderosa que ela vem de não sei quantos séculos atrás e ainda é um livro muito admirável. Então, assim, né? Ele é um livro admirável. Ele é um livro que pessoas ainda pegam e conseguem resolver os seus problemas físicos e psicológicos dentro de um livro que foi criado há tantos séculos atrás. Não é do mesmo jeito, né? Mas houveram algumas modificações e nós sabemos disso. Sabemos porque é racional. Com certeza não é aquela mesma Bíblia que foi criada há não sei quantos atrás. Ela passou por adaptações, mas teve uma mão que quase jogou uma em mim. Mas, filha, é irracional você dizer que aquela Bíblia não sofreu modificações. Sofreu. Não tinha o Velho Testamento, hoje em dia não é o Novo. E assim, tantos livros não foram tirados, eu acho. Fora né? o negócio ortográfico. Como é? Os corretores ortográficos, assim, nessa questão de nós sermos tendenciosos, isso a gente pode voltar até a Idade Média, um pouco depois de Cristo, em que toda a sociedade ela era analfabeta. Só quem tinha o poder da leitura e da escrita eram as pessoas do clero, no caso os padres, os papas. Então eles pegavam aquela Bíblia e eles liam para toda uma cidade. Só que você não sabia ler. Então ele dizia o que ele queria. Ele interpretava, porque a Bíblia ela não deixa de ser um livro de interpretações, né? Você lê e você interpreta para a sua vida. Então, quando acontecia isso, nós somos tão tendenciosos, quem sabe a gente não manipulou uma letrinha ou uma situação, porque hoje em dia existem determinadas Bíblias para determinadas doutrinas ou células religiosas. Tem a Bíblia católica, né? Tem a outra protestante. Então, assim, cada um começou a adaptar-se. Então, você só você ser uma parede para você dizer que aquela Bíblia não sofreu alterações. Mas, assim, voltando. A filosofia, ela questiona a religião justamente por isso, por ser tão fascinante, por ser uma coisa alucinante. A religião, ela é alucinante. Porque, se nós observarmos o que está acontecendo aqui no Estado Islâmico, alucinando todo um povo, né? Alucinando tantas pessoas por conta de um movimento
religioso. Então, assim, se esse negócio é tão poderoso, ele deve ser estudado. Então, a filosofia começa a perguntar os porquês, os praquês, onde, quando, a religião. Lembra? Quando eu estiver falando de religião, eu não estou falando de uma religião que tem esse Deus aqui, não. O Deus com letra maiúscula é um Deus cristão. Quando eu me referir a Deus ou a doutrina religiosa, eu estou me referindo a um Deus com letra minúscula, porque é todas as fases ou fases desse Deus ou desses deuses. Porque eu não sei as doutrinas religiosas de vocês, então assim, para ninguém se sinta ofendido. Quando eu estiver falando de religião, é desse Deus aqui. Não é que o Deus com letra maiúscula seja superior ao Deus com letra minúscula. Porque o Deus com letra maiúscula é um Deus cristão. Então, se eu tocar no Deus com letra maiúscula, eu estou me referindo aos cristãos. E eu não quero me referir à religião, à célula religiosa de ninguém. Apenas explicar o que a filosofia fala, que é desse Deus. Esse Deus que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem gosto, ou tem, que a gente não sabe onde ele se encontra. Em cima, embaixo, do lado do outro, dentro de mim, sentado na cadeira, a gente não sabe. Porque cada um tem a sua verdade e a sua base religiosa. Então, quando a filosofia ela começa a fazer esses questionamentos, ela começa a questionar a religião. A religião ela não tinha explicação para tudo. Como surgiu a Terra? Não, olha, surgiu por uma vontade de Deus, um Criador, se não for o Deus cristão. Surgiu porque um Deus grego, Ísis, Osíris, Zeus, né? Tantos deuses, tantas explicações religiosas tem para a formação do mundo. Só que, quando eles começam a questionar, é justamente disso, porque chega um momento em que a religião ela fica limitada, a resposta fica limitada. É assim, o mundo foi criado para quem? Não foi criado por seres humanos. Qual o intuito da criação do mundo? Não, o Deus criou o mundo para melhoria das pessoas, enfim, para harmonia, para o crescimento. Beleza, e por que ele teve esse pensamento? Não, porque realmente, como eu já disse, ele queria que as pessoas ficassem juntas, não sei o que, crescessem, vivessem uma sociedade. Sim, mas por que ele queria essa sociedade? Não, porque é uma sociedade mais igualitária. Mas vai chegar um momento em que você vai dizer, não, aconteceu porque ele quis ir. É ordem, é determinação dele, não deve ser contestada. Foi ele que quis. Não, porque fulano morreu. Não, morreu porque Deus quis. Sim, porque Deus quis. Não, porque chegou a hora. Sim, porque chegou a hora de fulano. Então, assim, são questionamentos como esse que chegam um momento em que todas as religiões, todas, elas ficam limitadas. Ela te dá um limite. E é nesse limite onde chegam os filósofos. Porque uma pergunta, ela deve ter explicação para outra. Como eu já disse, filosofia ela é uma interrogação, ela é reticências e nunca ponto final. Então, é por essas questões que a filosofia, muitas pessoas consideram os filósofos ateus. Eles não são ateus, eles apenas queriam respostas dentro de uma base religiosa, porque era a única base que se tinha, é a única situação onde você pode se explicar, onde você pode, como é que eu posso dizer? Você pode se segurar que tem explicação para tudo. Então, assim, exemplo. Agora eu vou falar do Deus maiúsculo. Um exemplo que a gente pode dizer de explicação dessas questões da própria filosofia. Existe uma doença que é até bíblica, né? Eu acho que a lepra, não é uma doença bíblica. E, assim, não entendo como uma crítica, os cristãos não entendem como uma crítica. Mas, assim, é uma doença em que as pessoas são marcadas, eu não sei bem, marcadas porque fazem algo de errado, você sabe. No Testamento teve a irmã de Moisés, que murou contra Moisés, e Deus puniu ela. Então era como se fosse uma doença, uma punição, né? E a pessoa deveria ser excluída, né? Existia até a questão do vale dos leprosos. Hoje em dia as pessoas pegaram tanto essa questão bíblica que criaram um hospital no Miroeira, né? E fizeram uma cidade atrás, todos os leprosos vão para lá. Porque não deve ficar junto das outras pessoas, porque é uma doença. É que hoje é conhecida por hanseníase. Então, assim, era uma doença bíblica, né? Era, né? Porque agora é o Novo Testamento, né? Na época, não se tinha. Então, assim, com esses questionamentos, é uma doença bíblica, foi Deus que marcou porque ela fez algo de errado.
Sim, porque Deus marcou. Não, eu já te disse, ele fez algo de errado. Sim, mas eu cometi o mesmo erro que ele. E por que eu não adquiri a doença? Não, porque é nesse não porquê em que a filosofia ela entra. Olha, se é uma doença que pune as pessoas que fazem algo de errado, nós dois fizemos. Então a punição tem que vir para os dois. Foram por esses questionamentos dos filósofos que hoje sabemos que a hanseníase ela tem cura, né? Você não precisa ficar exilado, porque aquilo ali não é nada religioso. Aí as pessoas, tá vendo que a filosofia vem para desmentir a religião? Não, ela não vem para desmentir, ela vem para nos explicar com o pensamento racional. Porque nós sabemos, a mesma coisa, essa questão do hanseníase, ela tem cura, né? É uma doença que ela entra, eu não sei bem. Mas assim, ela tem cura, você não precisa ficar definhando, porque a hanseníase é uma doença, como ela é conhecida, a lepra, ela é uma doença que ela atrofia os membros, né? E você termina muitas pessoas perdendo alguns membros. E assim, existia uma outra doença também, uma doença babilônica, que nós conhecemos hoje como diabetes, em que os babilônios eles diziam que você vinha devendo vidas de outras, vinha devendo partes do seu corpo de outras vidas. Quando chegava um determinado momento, você começava a perder os seus membros. Não é assim que a maioria dos diabéticos fazem, né? Acontece, perdem alguns membros. E isso era uma doença babilônica, que era uma doença religiosa. Sabemos hoje, graças aos questionamentos dos filósofos, que o diabetes ele tem um tratamento. Se não for genético, você adquire se você quiser, porque é uma opção sua. Medicina, né? Como é? Mas a medicina nasceu da filosofia. Também, né? Não. A medicina é grega, ela nasceu da Grécia. Por quê, né? Como é? A filosofia por quê, né? Justamente. Só que, veja só, quando a filosofia nasce do século VII, do século VI a.C., a medicina não havia nascido ainda. Por quê? A única cura era por meio da religião. Então, quando esses filósofos eles começam a usar um pensamento racional, eles começam esses questionamentos, nasce a medicina. É aí que nascem os remédios. Então, quer dizer, aí o senhor falou, não estou tocando, mas se a gente for analisar, a filosofia, ela atinge Deus. Que sentido? Quando o senhor diz que se hoje tem cura para a lepra, então aquilo que a Bíblia fala que Deus puniu Miriam com a lepra foi uma mentira. Então Deus não puniu, foi uma doença. Então Deus, então além disso aí, Deus não existe. Então é por isso que a filosofia é conhecida por muitos filósofos como ateu, porque ele não crê que Deus existe. Porque quando a pessoa fala isso aí, veja se não é. Ele diz assim, se ali na Bíblia conta que foi o Pentateuco Moisés começou a escrever a respeito disso aí, e foi naquele momento que era um grupo para Moisés, que era aquele que tinha uma aproximação maior com Deus e tal, enfim. Ele diz que foi uma punição de Deus para Miriam. Aí o filósofo diz, não, mas hoje tem cura. Então quer dizer que se antes, hoje tem cura, e antes não tinha, então não foi Deus que fez aquilo. Ele desmente e Deus. Então é por isso, é nesse sentido aí que existe o Deus porquê, mas quando lá no fundo, lá atrás, eles querem dizer que Deus não existe. É isso que eu entendo. Vamos chegar no final da aula. Estou dizendo que é explicação. Então, veja só, essa questão, como eu já disse, eles sempre questionam a religião, porque a religião era o único meio de vida e sobrevivência que existia na época. Porque assim, não existia um pensamento fora da religião, até mesmo nesses séculos anteriores a Cristo, até no século XVI, antes do movimento iluminista, as pessoas, que era conhecido como Idade das Trevas, as pessoas pensavam um arreio, né? Você só poderia pensar através de uma doutrina religiosa, e a doutrina religiosa no momento era a cristã, né? A católica no caso. Mas assim, vamos lá que a gente vai chegar. A gente vai chegar. Então, hoje nós sabemos que aquela doença babilônica, né, uma doença espiritual babilônica, hoje é o diabetes, mas não é que eles contestam, na verdade eles contestam, não que eles desacreditem, eles só trazem para um pensamento racional, porque a religião ela é emoção, né? Você se converte por um momento emocional, você se converte por um chamado emocional, por quê? A religião, ela foi criada por nós homens, né? Isso é indiscutível. A fé, não.
A fé ela é criada, eu sou religioso, e sei que a fé ela é criada por algo sobrenatural, por algo que se aposta, porque alguns filósofos dizem que nada imaterial pode mover algo material. Isso é impossível racional. Mas eu, enquanto cientista humano, sou historiador, eu sei que é impossível. Mas eu, enquanto ser religioso, eu sei que pode acontecer sim. Porque a minha fé ela pode fazer com que isso aconteça. O Deus a qual eu sirvo, ele pode fazer com que isso aconteça. Mas assim, a gente vai explicar isso no final, que é a junção da filosofia. Então é justamente por essas questões. Os filósofos eles questionam muito a religião. Porque era a única base que eles tinham. Era a religião que dizia por que você nasceu até porque você vai morrer ou porque você morreu. Então é uma situação a ser estudada. Por isso que há sempre essas discussões, esses prós, esses contras, por conta disso aí, porque a religião ela está muito atrelada dentro de nós. Né? É muito difícil você, até quando uma pessoa diz assim, não, eu sou ateu, aí tu fala, você é um safado, não sei o quê, não crê nem no diabo, um triste desse. Então assim, essa religião ela é tão atrelada dentro de nós, que se uma pessoa não acredita nessa religião, seja ela qual for, é um momento de repulsa. Você fala assim, rapaz, isso pode ser meio estranho. Porque alguma coisa está errada. Porque essa religião ela vem desde quando o mundo é mundo. E seja ela qual doutrina religiosa for. Então, foi justamente por esse questionamento, né, que a filosofia ela fez. Ela fez a religião, como eu já disse, porque era a única base. Só que chegava um momento em que a religião ela fica limitada, porque a religião ela vai explicar a sua emoção. Mas nós estamos falando de pensamento racional. Então, por isso que esse porquê, esse pra quê, ele sempre vem. A mesma coisa quando está concluindo um curso de graduação, um TCC. Você pega os pensamentos, as falas de algumas pessoas que estão estudando a mesma coisa que você, e você faz o seu pensamento racional em cima daqueles questionamentos. Então, é sempre um porquê. Pronto, quando eu fiz a questão do TCC, que eu falei sobre a educação básica de cultura africana nas escolas, tinham várias pessoas que pensavam, só que eu pensava parecido, mas não pensava igual. Então, assim, teve que haver um complemento do meu pensamento racional dentro daquela situação. Porque se eu usasse meu pensamento emocional, eu ia dizer, ó, a educação não serve pra nada porque eu dou aula numa escola que não tem pau, não tem janela, não tem água, o quadro é só metade, você tem que apagar o quadro 15 vezes para escrever uma frase. Então, assim, se eu usasse o meu emocional enquanto professor, meu TCC não valeria. Porque o que vale é o nosso pensamento racional. No momento. Vamos chegar lá. Aí, a filosofia grega. A filosofia terá no decorrer dos séculos um conjunto de preocupações, indagações e interesses que lhe vieram de seu pensamento na Grécia. Os 4 grandes períodos da filosofia grega, dos quais seu conteúdo muda e se enriquece são. Pessoal, quando a filosofia ela nasce, esses porquês para quente, nasce também as escolas filosóficas, ou a própria escola de filosofia da Grécia, em que eram só homens, né? Todos os homens pensantes, né? Porque os gregos disseram que nós somos pensantes, iam para essas escolas filosóficas e passavam a vida inteira pensando. A vida inteira, quando eu digo, é você, muitas vezes, você completava 15, 16 anos, você ia para a escola filosófica e você morria dentro da escola, mas morria pensando, buscando uma explicação fora da religião. Uma explicação em que você tivesse um pensamento apenas racional, nada de emocional. Por isso que a galera diz que os filósofos eram ateus. Mas não. Eles só queriam um pensamento fora da religião. Porque o pensamento religioso todo mundo tinha. Só não tinha um pensamento fora dessa religião. Então o primeiro período é o período pré-socrático ou cosmológico. Prestem atenção nesses períodos, porque cai bastante na prova. Período pré-socrático ou cosmológico, que vai do fim do século VII ao fim do século V a.C. Lembrando que antes de Cristo, os séculos eram contados de trás para frente. Quando a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e suas causas da transformação da natureza. Esse pensamento pré-socrático ou cosmológico, cosmos quer dizer mundo ordenado ou o próprio mundo, né? E pré-socrático porque esse período é anterior a Sócrates. Sócrates não tinha nascido ainda.
Então, esse pensamento da filosofia grega, esse período da filosofia grega, ele dura 200 anos de pensamento cosmológico. Os gregos pararam 200 anos para pensar, para tentar explicar fora da religião como o mundo surgiu. Porque sabemos que no lado religioso, até dentro da história nós vemos isso, a questão do criacionismo, em que foi um Deus, né, esse Deus com letra minúscula, que criou o mundo. Mas fora desse criacionismo tem um evolucionismo que nós vemos que foi o Big Bang, a explosão do Big Bang que fez com que o mundo surgisse. Então, assim, hoje nós sabemos disso, mas imagine há 7 séculos antes de Cristo. Como seria? O pensamento era um pouco limitado. Então, assim, esse pensamento durou 200 anos. Os gregos tentando explicar o porquê do dia, o porquê da noite, do sol, da lua, do efeito da cheia e da baixa das marés, da questão dos terremotos, da questão das plantas. No caso, eles tentavam explicar a natureza como um todo, como a natureza surgiu a partir de um pensamento racional. É aí que vem a questão até que nasce, é desse período onde nasce a medicina, que eles começam a utilizar a questão das plantas, e não a planta de uma forma usando o curandeirismo, mas uma planta estudada como uma medicina. Aquela substância, ela resolve tal situação, não aquela benzedura resolve tal situação. É aí onde surge a medicina. Então vocês podem colocar aí do lado desse período cosmológico pré-socrático explicação da natureza, porque é onde esse período ele fica basicamente, ele se organiza basicamente, ele explica a natureza. O segundo período é o período socrático ou antropológico, que vai do fim do século V a.C. Eu não entendi. Coloquem aí, ao lado, puxa uma setinha e coloca assim, explicação da natureza. Porque esse período pré-socrático ou cosmológico, ele explica basicamente a natureza como um todo. Tá marcado, o senhor falou aí, eu acho que já deixaram bem marcado. Você falou aí, já pensei nisso aí. Acho que já deixaram também, já vamos sentar, né? Tá marcado aqui. Porque, assim, mas é sempre bom você colocar uma anotaçãozinha para que você assimile melhor. Então, assim, esse primeiro período, os gregos, eles buscam a explicação para a questão da natureza como um todo, né? Fora da natureza humana, a natureza que a gente pode dizer silvestre, podemos dizer assim. O período socrático ou antropológico, que vai do fim do século V a.C. a todo o século IV a.C., quando a filosofia investiga questões humanas. Em grego, antropos quer dizer homem, por isso o período recebeu o nome de antropológico, isto é, a ética, a política, as técnicas, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Esse período socrático ou antropológico, Sócrates já tinha nascido. Então, com o pensamento racional de Sócrates, ele começa a explicar a nossa origem, a origem humana. Então, esse pensamento ele dura 100 anos. Se vocês perceberem, todos os pensamentos desse período, eles duram mais de 100 anos. Por quê? Não é fácil você tentar sair daqui. Não é fácil. Então, assim, quando as pessoas dizem, os gregos estão falando besteira, não sei o que, Deus existe e prio. Eles tentaram, eles não queriam dizer que ele não existia, eles só queriam um pensamento além do pensamento religioso. Então, esse período antropológico é basicamente a explicação do homem, o porquê do nascimento, o porquê da reprodução, o porquê da morte, o porquê das doenças, o porquê da própria sexualidade, a questão das doenças físicas, né, das doenças mentais também, porque nesse período anterior a Cristo, basicamente nesse período antropológico, é onde se estudam as questões psicológicas, onde o termo lunático também foi criado na Grécia, que eram para pessoas com algum tipo de deficiência mental. Porque diziam que essas pessoas, na mitologia, diziam que essas pessoas elas acompanhavam a fase da lua. Tá aí o nome lunático. Então, lua cheia, ela ficava com um comportamento, lua minguante com outro comportamento. E assim, eles tentavam explicar a questão das doenças psicológicas. Mas aí, nesse período antropológico, é onde cai um estudo muito grande dessa questão dos distúrbios mentais, não tem muito a ver com a religião.
Então, assim, nesse período antropológico, ele busca explicar o homem como um todo, desde o seu nascimento até a sua morte. Aí vem um período sistemático, do fim do século IV a.C. ao fim do século III a.C., quando a filosofia busca reunir, sistematizar tudo quanto foi pensado pela cosmologia e investir pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. A filosofia se interessa em mostrar que tudo pode ser um objeto de conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento e de suas demonstrações estejam firmemente estabelecidas para oferecer critérios da verdade e da ciência. Nesse período, desenvolve-se a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. Nesse período sistemático, nós podemos dizer que é basicamente um divisor de águas. Ele durou também 100 anos. Porque vimos que passou-se 2 períodos, basicamente 300 anos de pensamento. O primeiro período explica a questão da natureza, o segundo a questão do homem. Só que nesses 300 anos, muitas pessoas nasceram, muitas pessoas morreram e muitos seres pensantes apareceram. Pensantes, quando eu digo, é pensantes em todas as formas, até aqueles que não pensam. Então, assim, muitas pessoas pensaram e todo mundo queria colocar a sua tese à frente, queria colocar o seu pensamento racional. Então, o pensar tornou-se uma epidemia. Muita gente queria dizer, olha, eu sou um pensante porque eu tenho uma explicação que foge da explicação religiosa. Então, com tanta gente, com tanto pensamento, com tantas situações diferentes, os gregos eles se fecham na escola filosófica e eles fazem um período sistemático que é um divisor de águas. Você deve ter, para você realmente ser um ser pensante, para você tornar-se um filósofo, você deve ter uma base no seu pensamento. Que base é essa? Não, eu estou pensando sobre a explicação da natureza. Quantos seguidores ou quantas pessoas pensam igual a você? Não, tem fulano ciclano, pronto. Vocês pensam basicamente iguais. Você vai para o período cosmológico, que é onde explica a natureza. Vai para uma escola filosófica, onde se explique as questões da natureza. Se você pensa sobre a questão das doenças, você deve ir para o período antropológico. Não é que eles voltem uns anos atrás. Eles vão para um determinado local, para uma determinada parte da escola filosófica, que fale apenas dos homens. Então eles começam a sistematizar, colocar no sistema esse pensamento. Existem professores que dizem que esse período é o período em que a filosofia ela entra em contradição. Porque a filosofia diz que o pensamento ele é sempre um ciclo, né? Ele sempre está em constante movimento. E nesse período sistemático, alguns professores dizem que a filosofia ela bota um quadrado, ela limita o seu pensamento. A filosofia ela não limita, ela apenas dá ordem ao seu pensamento. Porque não estamos pensando em um pensamento racional. Esse pensamento racional ele tem que ter uma linha explicativa de pensamento. Não adianta você pensar várias coisas se você não souber explicar aquilo que você está pensando. Se você não souber organizar aquele seu pensamento. Então é nesse período, justamente nesse período sistemático, que vem a questão da psicologia, que vem a questão da lógica, os jogos de lógica. A maioria deles aconteceram nesse período, que é para colocar você para raciocinar. É aí que faz o exercício da mente. É nesse período sistemático que é o divisor de águas da filosofia. Aí vem a questão do período helenístico ou greco-romano, que é justamente onde vamos explicar a questão da razão e da emoção. Período helenístico ou greco-romano, do fim do século III a.C. ao século VI depois de Cristo. Nesse longo período, que abrange a época do domínio mundial de Roma e do surgimento do cristianismo, a filosofia se ocupa sobretudo com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza e de ambos com Deus. Esse período ele dura 700 anos. Então foi o maior período da filosofia grega. Só que ele pega o nascimento de Cristo em Roma, porque Cristo nasceu em Roma. O cristianismo nasceu em Roma. Então, a filosofia ela nasce na Grécia, o Cristo é romano, então o período é conhecido como greco-romano. Lembra? Como Roma foi o maior império que nós tivemos em todo o mundo, Roma ela tinha uma base militar em todo o mundo. Nem que fosse uma vila pequena romana, porque foi um império muito poderoso. Tanto é que hoje, com essa questão do cristianismo, hoje se você chegar numa vilazinha de Tapera, você vai ver uma das duas
doutrinas religiosas, ou católica ou protestante, porque vieram também do cristianismo. Então, daí dá pra gente ver até onde Roma ela conseguiu chegar, porque ela plantou a semente do cristianismo. Então, Roma ela também chega na Grécia. E quando ela chega na Grécia, ela se depara com a filosofia, com o pensamento racional. E justamente nesse pensamento racional era que a filosofia queria explicar as coisas que não tinham a ver com a religião, coisas fora da religião. Então, quando Roma ela chega na Grécia e vê que os gregos eram politeístas, como a maioria das etnias, das culturas, que eles veem essa questão do politeísmo, eles tentam empurrar o Deus goela abaixo aos gregos. Só que muitos não aceitaram. E é aí que entra basicamente num acordo entre a Grécia e Roma, que eles dizem assim: nós vamos começar a reaver os nossos pensamentos racionais. Se você não infligir, ou se você não entranhar esse Deus na nossa goela. Então é aí que há um consenso basicamente entre Grécia e Roma. Eles permitem que o Deus cristão entre dentro da Grécia, que as pessoas que queiram se convertam ao cristianismo e as que não queiram também. É aí que começa um outro estudo entre a razão mais emoção. Porque nesse período greco-romano que durou 700 anos, os gregos tentam explicar a questão do homem e da natureza, mas ambos com Deus. É nesse período onde os gregos dizem que não existe homem e natureza se não houver um Deus. Todos nós precisamos desse Deus ou dessa como é que eu posso dizer, dessa doutrina religiosa. É aí nesse período onde os gregos dizem que a razão e a emoção elas andam juntas. Por que a emoção? Porque a emoção é a própria religião e a razão é o próprio eu. É eu pensar de uma forma racional. É nesse período onde muitas pessoas dizem: ó, tá vendo que os gregos queriam botar pra fuder lá na religião e agora tá todo mundo de coloio? Mas basicamente, porque assim, eles começam a ver que se você for um ser totalmente racional, você não vai ser um ser sociável muito bom, porque você não vai se dar bem com as pessoas que são totalmente religiosas. E se você for totalmente religioso, você pode acabar no Estado Islâmico, porque você não tem um pensamento racional. Não é que todo mundo vá para lá, mas eu estou dizendo assim, se você tiver apenas um único pensamento, você pode se tornar uma pessoa não sociável. Então é nesse período greco-romano, que os gregos eles dizem que todos nós temos os dois pensamentos. Nós temos a razão e a emoção. E eu sou prova viva disso. Eu, enquanto historiador, eu contesto muito a religião. Eu contesto até a minha própria religião. Será que isso acontece? Vamos estudar. Mas eu, enquanto ser religioso, eu, enquanto emoção, eu sempre estou lá na minha doutrina religiosa adorando. Então, assim, não somos duas pessoas, não. Somos uma única pessoa, mas com dois pensamentos, com duas razões, com duas situações, razão e emoção numa única pessoa. É nesse período em que os gregos, os filósofos, eles dizem que todos nós temos o bem e o mal dentro de si. Temos o Deus e o demônio dentro de cada um de nós. Quando eu disse isso também, a menina conseguiu dar meio. O demônio está dentro do Senhor. Calma. Não é assim, Gabriel. Assim, é nesse período onde os gregos dizem que nós temos o Deus e o demônio dentro de nós, porque nós temos a razão e a emoção. Essa questão da própria razão. Quando você é colocado em um estágio de afetividade dentro da sua família, de situações, o seu lado benevolente, o seu lado Deus, o seu lado patriarcal, matriarcal, ele sai muito, ele se sobressai acima de tudo. Naquele mesmo momento, um churrasco, dia de domingo, todo mundo da sua família, dia das mães, chega uma pessoa e comete um assassinato em uma pessoa da sua família. E você tem o poder de vingar-se. Com certeza quem vai se vingar não é a parte benevolente. Já é a sua parte escura não, porque eu sou escuro e não sou mal não. Assim, já é a sua parte, a sua outra natureza, a sua outra parte. Aí a gente não sabe se é a razão ou se é a emoção, mas todos nós temos esses dois lados dentro de si.
Aí é quando os gregos também falam que nós somos tendenciosos ao ponto de dizer: ah, rapaz, eu dei 500 facadas no ombro, mas foi o diabo que estava perto de mim. É assim, você coloca a culpa no outro, você nunca olha para si mesmo. Porque quem fez não foi o diabo, quem fez foi você. Né? Quando você estupra ou quando você mete gaia no outro, não foi o diabo que mandou você fazer, nem a cachaça, nem as drogas. Quem fez foi você, apesar de serem situações alucinógenas, mas elas te alucinam, elas não te tiram do seu emocional. O emocional ainda existe, elas podem te tirar um pouco da razão, mas elas não te tiram. É o quê? Se existe o Deus, não existe o diabo. Você pode ser influenciado, mas você também teve a sua ação. Justamente. É aí onde os gregos dizem que nós somos meio a meio. Só basta esse lado ele ser cutucado. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Falou também. A pessoa ia fazer o bem e o mal também estava com ele. Porque a velha natureza do homem também. A gente pode perceber assim. Exemplo, tem um acidente de ônibus. Aí você está dentro do ônibus, ocorre um acidente. Aí você, ai, graças a Deus não aconteceu nada comigo. E o outro cara, que está todo estrupiado lá. Então, com certeza, esse lado é um pouco mais egoísta, é um lado seu. Aí muita gente, professor, eu vou querer me trocar com o outro, não sei o que, deixa ele morrer, morreu, eu quero ficar aqui vivo. Então é nesse momento em que nós vemos que nós temos realmente essa, se não for um lado, 50% é pelo menos uma sementinha. E essa sementinha, ela tem esse poder. É nesse período onde os gregos dizem que para todo mundo ser emocional, todo mundo também tem que ser racional. Porque se pensarmos com os dois juntos, com a razão e com a emoção, nós vamos conseguir viver em uma sociedade. Nós vamos conseguir até aceitar o outro, aceitar a doutrina do outro, aceitar o jeito do outro. Isso é até uma questão de socialização que a gente vai estudar depois. Então é nesse período onde muita gente se estreva. Por quê? Como dissesse que os gregos, que os filósofos eram ateus, como é que os filósofos estão dizendo sobre religião, sobre Deus? Sobre Deus e sobre Deus também. Os dois. Né? Os dois. Eu estou ali, mas querendo ou não, você está se referindo a esse aqui também. Não diga isso. Que isso, professor? Então, assim, é nesse período. É lá, depois você veio pra cá, isso aí, né? criador, isso. Eu vou parar, eu vou passar a não escrever mais nada. Você entendeu o que eu falei? Entendeu? É isso aí o que dá a entender, mas a gente sabe, nem todos. Só tem curiosidade de estudar aquilo. Verdade. Então, assim, é nesse período onde os gregos eles dizem justamente isso, que não se vive totalmente racional, como também não se deve viver totalmente emocional, para que esses dois lados não sejam tão tendenciosos ao ponto de você machucar o outro ou desacreditar no outro. Então, vivendo com esses dois lados, tendo esses dois lados, que todos nós temos, né? Todos nós temos. Exemplo, as pessoas estão em casa, aí dizem assim, não vou trabalhar não sei o que, tô sem coragem, começa a passar fome. Não, vou esperar porque Deus vai me dar comida. Aí fica lá, esperando. Filho da mãe, se você não usar o seu lado racional, se você não for trabalhar, aquela comida não vai bater na sua porta. Se você só usar o lado emocional, você tem que ter uma razão. Pô, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não como. Então, assim, você deve pensar, né? Mas existem pessoas que não pensam dessa forma. Que elas usam, aí você diz assim, essa pessoa tem muita fé. Mas essa pessoa que às vezes tem muita fé, ela senta em cima da sua razão. Né? Ela se aliena um pouco nessa questão da fé. A fé ela existe sim. Por isso que, deve ser certo, é por isso que tem um conflito constante da filosofia com a fé cristã. Porque tudo que vocês estudam está na Bíblia também. Esse respeito disso aí. Quando diz assim, eu vou estar ali, porque tem gente que se está aproveitando. Não, eu vou estar ali porque meu Deus vai dar. Mas quando vai ter na Bíblia, assim, vai ter com a formiga, o professor. Porque a formiga, ela se junta ali, não se junta nisso aí, pegando as folhinhas. Pronto, se a formiga pode trabalhar, porque eu não posso? Deus ele sempre ensina o homem a amar o seu próximo. Ele nunca ensinou você a ser egoísta, só pensar em você. Então, esse estudo aí, quando você vai ver lá, tudo que ele pegou o porquê, mas ele vai ver que na Bíblia tem explicação para isso. Tem o lado do sobre que parou, e tem um lado também que a filosofia não para. Eu acredito assim. Entendeu? Está entendendo? Estou entendendo. Então, vê só, nessa questão dessas explicações, eu expliquei o lado racional. Né? Eu não sabia dessa parte da formiga aí. Então, eu expliquei o lado racional, que se você não sair para trabalhar, você não vai ter.
mas como é que é o nome? Marcos disse que já existia na Bíblia. Então é aí onde nós vemos que existe realmente a união de fé, de razão e emoção. Né? Porque a religião ela já explicava e os filósofos, como eu já disse, eles buscaram explicar de uma forma racional fora da religião. Mas eles tiveram um outro pensamento, mas esse pensamento ele era quase o mesmo de um pensamento racional. Ele só não citava os nomes. Né? Ele só não citava o fulano de tal, Deus tal, nananã, enfim. É nesse período onde a filosofia, basicamente, ela diz que nós temos que andar sempre com razão e com emoção. No caso, nunca o lado emocional. Né? Quando você tiver em um momento de euforia, você deve sempre contar até 10, porque se você pensar um pouco com a razão, você não faria tanta merda do que às vezes está acontecendo aí fora. Então, justamente você tem que ponderar, né, essa situação, você tem que equilibrar essas situações. Que horas? Acho que nossa aula terminou. Galera, vocês podem descer, aí tem 20 minutos de intervalo, né? Vocês podem ir até a próxima aula que a gente vai falar sobre sociologia. Desculpe qualquer coisa se eu ofendi alguém, mas estamos aqui para se ajudar.